Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o nosso encontro diário que nós reservamos para fazer a escuta atenta da Palavra de Deus e nos esforçar para colocá-la em prática. Afinal de contas, o apóstolo Tiago nos exorta a sermos praticantes da Palavra de Deus e não meros ouvintes. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós negligenciamos a Palavra de Deus na nossa vida. Não damos a devida atenção, não reservamos o tempo necessário para escutar, para rezar, para estudar a Palavra de Deus. Mas deixemos-nos provocar pelo Espírito Santo. Sejamos sensíveis e desejosos de escutar sempre a mensagem que o Senhor tem a dizer a cada um de nós através do seu Evangelho. Hoje temos esta oportunidade. Não percamos. Vamos abrir o nosso espírito e o nosso coração e acolher o que o Senhor tem a nos dizer através do seu Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, antes de comentar diretamente esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar, é preciso que façamos uma contextualização de em que circunstância a Igreja pede que escutemos esse trecho do Evangelho. Bem, hoje, dia 25, nós celebramos uma festa importante na vida da Igreja. São Marcos, evangelista. Não sabemos muito dos detalhes da vida de São Marcos. O que sabemos é que ele nos deixou uma importante herança espiritual. Ele nos deixou um Evangelho escrito, este que nós terminamos de ouvir. Esse trecho que nós ouvimos é o finalzinho do Evangelho de Marcos. Portanto, é este legado espiritual que recebemos da experiência que ele fez de Jesus Cristo. Nos ajudou também, através desta herança espiritual, ainda hoje fazer este encontro com o Senhor através da mensagem que ele conservou na sua obra. E este Evangelho que nós ouvimos nos ajuda a compreender qual é a missão da Igreja. Se a gente se localiza bem, esse trecho é justamente a conclusão do Evangelho, depois de aparecer aos discípulos ressuscitado. Agora Jesus, sabendo que tinha concluído a sua obra terrena, confia à Igreja a sua missão antes de subir e sentar-se à direita do Pai. Qual é a missão da Igreja? A missão da Igreja é ser no mundo um prolongamento da missão do próprio Cristo. Portanto, não existem duas missões, a missão de Cristo e a missão da Igreja. Existe uma única missão, a missão de Cristo. E a Igreja é, no mundo, um prolongamento desta missão de Cristo. Onde deveria estar Cristo, lá deve estar presente a Igreja de Jesus. É por isso que o Evangelho que nós ouvimos começa com este mandato: Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Portanto, ninguém está excluído da missão da Igreja, que é anunciar o Evangelho. Todas as pessoas, toda criatura, toda a humanidade é destinatária do Evangelho de Jesus. Nós precisamos tomar um cuidado porque muitas vezes a gente cria grupos de privilegiados como sendo destinatários da mensagem do Evangelho. Não. São Marcos, cuja festa nós celebramos hoje, nos ensina através do seu Evangelho. A missão da Igreja é anunciar o Evangelho a toda criatura.
Ninguém está excluído de ser destinatário do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois deste anúncio missionário, Marcos vai nos ensinar o que é a condenação e a salvação. Sobretudo mostrando que, apesar da iniciativa gratuita de Deus, que é o desejo de salvar a todos, mas a condenação ou a salvação exige do ser humano uma participação ativa. E como se dá esta condenação ou a salvação? Se dá pela adesão de fé ou o contrário, pela não adesão de fé. Por isso que o Evangelho diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Portanto, a nossa salvação ou a nossa condenação dependem da nossa adesão ou não a Jesus Cristo. Pelo batismo, é importante também a gente fazer uma reflexão sobre o significado do batismo. A palavra batismo significa literalmente mergulho, imersão. Portanto, quando nós falamos de adesão de fé pelo batismo, nós estamos falando deste mergulho, isto é, a vida daquele que crê está imersa, mergulhada no mistério do próprio Cristo. É por isso que nós podemos ser no mundo um prolongamento da missão de Cristo, porque estamos mergulhados no seu mistério. Portanto, pelo batismo, se cremos, seremos salvos. Se não cremos, seremos condenados. Portanto, a condenação não vem diretamente de Deus. A condenação vem da nossa adesão ou não ao Evangelho que é dirigido ao nosso coração. E depois, o Evangelho vai mostrar os sinais que realizarão aqueles que Jesus envia. Isto é, os sinais que a Igreja precisa realizar. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Que é preciso a gente ter muito cuidado e muita cautela na nossa reflexão. Primeira coisa a ser dita aqui, os sinais que acompanham aqueles que creem são os mesmos que Jesus realizava. Portanto, o que fez Cristo é o que deve fazer a Igreja. Depois entender que essas expressões utilizadas aqui no Evangelho, elas são simbólicas. É claro que nós não devemos, sem nenhum tipo de cuidado, colocar mão em serpente, beber veneno mortífero. Afinal de contas, o Evangelho não está falando de forma literal e material. O que o Evangelho está nos ensinando é, se tivermos fé, nós podemos até passar por todas as dificuldades, mas o mal não vai prevalecer sobre nós. Portanto, simbolicamente, beber o veneno mortífero, pegar em serpentes e nada de mal nos acontecer, simbolicamente é para nos dizer, o mal não tem a última palavra sobre nós. O mal não vai prevalecer. A gente pode até passar pelas adversidades da vida, mas o bem vence o mal. O amor vence o ódio. É nesse sentido que o Evangelho deseja nos fazer compreender os sinais que nos acompanham. É por isso que precisamos nos recordar disso como batizados. Quando passarmos pelas provações, nos recordemos, Cristo nos garantiu, o mal não vai prevalecer. Por isso é preciso erguer a cabeça e manter a serenidade. E o Evangelho se conclui dizendo que imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. E depois de ter falado tudo isso, Jesus subiu aos céus, onde está o Pai, e ali se senta à sua direita. Cristo volta para o Pai, mas a sua missão continua no mundo. E como que a sua missão continua no mundo? A sua missão continua no mundo através da Igreja, que pela força do seu Espírito atualiza as obras de Jesus neste mundo. Por isso vamos nos permitir, ao celebrar esta festa do evangelista São Marcos, renovar o nosso espírito missionário. O Senhor nos envia para anunciar o Evangelho ao mundo inteiro e a toda criatura. Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta ao apelo que o Senhor nos faz? Será que estamos sendo fiéis a este compromisso missionário que o Senhor pede a cada um de nós?
Não tenhamos medo. Ele nos deu o seu Espírito e pela força do Espírito de Deus que habita em nós, nós podemos sim, apesar de nossa fragilidade, realizar o que Ele pede e espera de cada um de nós. Concluindo mais este momento de encontro com o Senhor, através da Sua Palavra, através do Evangelho, estamos com o coração cheio de gratidão, sobretudo pelo testemunho do evangelista São Marcos, que nos deixou este grande legado espiritual, o seu Evangelho escrito, pedindo ao Pai Eterno, sobretudo a graça de termos o desejo sempre maior de conhecer a Escritura. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração de gratidão. Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos por esta oportunidade de celebrar a festa de São Marcos Evangelista e escutar o trecho do seu Evangelho que nos manda pelo mundo inteiro para anunciar o Evangelho de teu Filho Jesus. Por isso te pedimos humildemente a graça e a força do teu Espírito Santo, para que sejamos no mundo a presença de Cristo. A Igreja deve continuar no mundo, a missão do próprio Cristo. Obrigado, Pai Eterno, pela graça do batismo que recebemos e te pedimos a força de dar testemunho deste batismo pela missão que realizamos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.